Olá, tudo bem com você que nos acompanha pela Rádio e TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais? Seja muito bem-vindo à classe bíblica Apocalipse, Revelações de Esperança. Aqui o pastor Luiz Gonçalves tem sido usado por Deus para nos ensinar sobre esse livro da Bíblia cheio de revelações de Cristo para nós. Serão 21 encontros e hoje nós estamos no estudo de número 4. Vamos orar por esse momento para Deus abrir o nosso entendimento e a gente poder estudar com profundidade a palavra? Perfeito, Darcy. Vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vamos iniciar agora o estudo da Tua Palavra, mas antes queremos pedir a Tua bênção, a Tua direção e a Tua iluminação. Abençoa também os alunos, as famílias, as pessoas que agora vão ver, ouvir e participar dessa classe. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso pastor e professor, fico ali só assistindo. Obrigado, Darcy. Deus abençoe. Obrigada. Vamos seguir. Olá, meus amigos. Já estamos aqui para a classe bíblica e depois de conversar um pouquinho com a Darcy, saber exatamente o que faz parte dessa introdução, o que está por trás desse assunto todo, mas agora vamos nos aprofundar. O manual está aqui. Claro que agora, na exposição, eu não vou usar esse manual porque o conteúdo dele já está aqui dentro da minha Bíblia. Está bem? Por isso eu vou guardar o manual aqui, colocar aqui na cadeira, mas com a Bíblia na mão e o tema aqui dentro, nós vamos então entrar no estudo da Palavra de Deus com esse tema tão importante que é a maior de todas as guerras. Está preparado? Pegue a Bíblia, uma caneta, ou o seu computador ou o seu celular, para você anotar aquilo que você achar importante e interessante. Bem, a maior de todas as guerras. Nós, infelizmente, como seres humanos, sabemos que existem muitas guerras, ou já existiram muitas guerras, e pode ser que outras ainda virão a existir. Então a gente tem ouvido falar de guerra entre um país e outro, um povo e outro, por motivos vários. Enfim, guerra é sempre um problema. Mas a Bíblia vem falando hoje sobre a maior de todas as guerras. E isso é bastante sério e por isso eu chamo a sua atenção para esse tema a partir de agora. Por incrível que pareça, essa guerra começou num lugar onde nós não poderíamos imaginar, sabia? Veja o que diz Apocalipse 12, de 7 a 9. Apocalipse 12, de 7 a 9 fala assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, essa guerra começou no céu. É muito estranho porque o céu é um lugar maravilhoso, não é mesmo? É um lugar de paz, é um lugar que todo mundo quer ir, é um lugar que todos nós sonhamos habitar e viver com Deus, mas a Bíblia fala que houve uma guerra no céu no passado, há muito tempo atrás houve essa guerra no céu. Como foi que isso aconteceu? Bem, a Bíblia fala que a guerra foi entre Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Quem seria o Miguel? Miguel é um nome dado a Jesus quando Jesus aparece num contexto de batalha para defender o seu povo. Toda vez que Jesus aparece na frente de uma batalha para defender o seu povo, ele é chamado de Miguel. Sabia disso? Em Daniel capítulo 12, verso 1, Jesus aparece outra vez com esse nome de Miguel. E aqui ele é chamado de Miguel porque justamente ele está numa batalha em favor do seu povo. E fala assim, Miguel e os seus anjos, isto é, Jesus e os anjos que foram fiéis. E aí fala assim, e o dragão e os seus anjos. O dragão é uma expressão para se referir a um anjo que era bom e tornou-se mau. Ou seja, Satanás é apresentado aqui como sendo dragão. E fala, o dragão e os seus anjos. Os anjos do dragão eram anjos bons, que se rebelaram junto com ele e se tornaram demônios. Por isso que fala Miguel e os seus anjos e dragão e os seus anjos. Aí houve então a guerra, o grande conflito, a grande batalha. A Bíblia explica como tudo isso aconteceu. Uma vez eu estava fazendo umas pregações em algum lugar da América do Sul e uma pessoa me abordou e perguntou o seguinte, pastor, me diz uma coisa, quem criou Satanás? Foi Deus quem o criou? E eu respondi, não, Deus não criou Satanás. Porque Deus não cria coisa ruim, coisa má. Não, jamais. E aí dei um exemplo para a pessoa. Eu disse, olha, quem foi a mãe que deu à luz àquele alcoólatra? Ou aquele drogado? Ou aquela prostituta? Nenhuma.
Mulher nenhuma dá luz a uma prostituta, mulher nenhuma dá luz a um drogado, mulher nenhuma dá luz a um bêbado, a uma pessoa que está embriagada. Nenhuma. Aquela mãe dá luz a um bebê lindo, maravilhoso, não é mesmo? Uma criança que é a coisa mais doce do mundo. A criança nasce perfeita, saudável, pura, mas ela cresce, tem o livre-arbítrio e muitas vezes fazem escolhas erradas. É por isso que tem gente que é ladrão, que é prostituta, que é drogado, que é, sei lá, outra coisa, porque foi a escolha que a pessoa fez. Ela tem a liberdade de escolha e muitas vezes escolhe alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. E mesmo assim, ela tem essa liberdade para fazê-lo. Deus criou um anjo perfeito. O anjo era perfeito, os anjos todos eram perfeitos. Mas um dia, um deles se rebelou contra Deus. Eu vou te mostrar aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 15. Olha o que diz aqui, esse texto é muito importante. 28, 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Observe então que Deus, quando criou todos os anjos, eles eram perfeitos. E Lúcifer era esse anjo perfeito também. Só que um dia ele se rebelou contra Deus. E essa rebelião, essa origem do mal, do pecado, é uma coisa inexplicável. É um mistério para nós. Nós não temos como explicar isso. Por quê? Porque é um mistério que só Deus sabe, só Deus pode. Não está revelado na Bíblia, não está revelado para nós. Fato é que o anjo era perfeito, como Deus criou, e ele, então, acabou se rebelando. Ele escolheu se rebelar contra Deus e tornou-se adversário de Deus, ou seja, Satanás. Esse anjo que era bom e tornou-se mal, o Lúcifer, ele começou a fazer uma rebelião no céu e a falar mal de Deus para os anjos. Ele chegou a dizer que Deus não era amor, que Deus não era bom, que Deus não era misericordioso. Ele chegou a dizer que Deus era assassino, ditador, intransigente, ou seja, ele começou a criar uma situação totalmente negativa contra a pessoa de Deus, contra o próprio caráter de Deus. E isso causou uma guerra no céu. Então o que aconteceu? Deus poderia matá-lo. Deus poderia imediatamente acabar com a raça dele e falar assim, ok, chega. E Deus podia só fazer assim, ó, dar um sopro e matava ele. Mas se Deus matasse, então as suas ideias e as acusações do inimigo poderiam ser consideradas verdadeiras. Porque daí os anjos, os outros, iriam pensar assim, tá vendo só? Lúcifer tinha razão, Deus é assassino mesmo, matou ele, tá vendo? Então Deus é sábio demais para errar. E o que Deus fez? Deus o expulsou do céu e deu tempo ao tempo para que ficasse claro qual é o caráter do bem e qual é o caráter do mal. A Bíblia diz que ele era perfeito desde que foi criado, mostrando que Deus fez as coisas certas. Olha só o que diz Ezequiel 28, verso 16. Na multiplicação do teu comércio, encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Veja que aqui tem uma outra revelação. Esse anjo era querubim e ele trabalhava ali no Monte Santo de Deus, ou seja, bem perto do trono de Deus. Portanto, ele tinha um cargo elevado, ele tinha uma bênção especial, ele era ungido, ele era separado, ele era um querubim e ele estava ali perto do trono de Deus. Até que se achou iniquidade nele, até que a violência nasceu no coração dele, até que o mal surgiu no coração dele. Ele teve inveja de Jesus, ele foi orgulhoso, ele não estava contente com o que era e queria ser igual a Deus e até mais do que Deus. Se você for para Isaías 14, de 12 a 14, fala que ele montou um projeto, o inimigo. Ele falava assim, eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Entendeu? Começou a criar essas ideias loucas na cabeça. E aí pecou, caiu, de luz passou a ser trevas, de bom passou a ser mal e por aí vai. Então Deus o expulsou do céu. Quando Deus o expulsou do céu, expulsou também 1/3 dos anjos que ficaram do lado dele. Foi uma coisa horrível, horrível. É isso que o Apocalipse fala, essa batalha, essa guerra, essa luta, esse grande conflito. E quando Satanás veio para cá, aqui na terra, ele foi tentar Adão e Eva. E o que ele fez? Usou uma cobra como uma forma de disfarçar, e aí enganou Adão, enganou a Eva, ou enganou a Eva e depois o Adão. A verdade é que o diabo nunca aparece como ele é.
ele se disfarça, ele usa um objeto, ele usa um intermediário, ele usa uma filosofia, uma ideologia, ele usa um conceito, ele usa pessoas, ele usa situações várias e se esconde atrás disso para então apresentar os seus argumentos, entendeu? As suas ideias. Porque se o diabo aparecesse pessoalmente como ele realmente é e falasse assim: olá pessoal, eu sou o diabo e eu vim aqui levar você para o inferno. Quer me seguir? O que você acha? O que você acha? Fala aí para mim, ô seu Antônio. Seu Antônio que está assistindo a gente em Fortaleza, no Ceará, nesse apartamento. E aí, seu Antônio? O senhor acha que alguém seguiria Satanás se ele chegasse assim e falasse assim: oi, tudo bom pessoal? Eu sou o Satanás, eu vim aqui para levar você para o inferno. Lógico que não. Todo mundo sairia correndo, fugindo dele. É ou não é? Claro, então o que o diabo faz? Ele se disfarça, ele vai escondido, usa coisas aparentemente bonitas e atraentes para levar o ser humano ao pecado e à transgressão. Então essa guerra que começou no céu veio para a terra. Adão e Eva pecaram e, consequentemente, todos que nasceram com a natureza pecaminosa. É como eu falava com a Darcy, é o vírus do pecado. Entrou isso na vida de Adão e Eva e, consequentemente, todo mundo que nasceu, inclusive eu e você, temos a natureza pecaminosa, entendeu? E por isso que o mundo tem tanto problema. Os problemas do mundo, eles não são exatamente como as pessoas muitas vezes acham ou avaliam. Os problemas do mundo, eles são exatamente consequências do pecado. O pecado é que traz a dor, o sofrimento, traz as doenças, as separações, as traições, as críticas. O pecado, a rebelião que veio para a nossa terra e para a nossa vida, é que faz com que os hospitais estejam lotados, as clínicas, entendeu? Os lugares em geral, as cadeias, e as pessoas muitas vezes são infelizes. Tudo isso é consequência do pecado, e o pecado que se originou com Lúcifer, com Satanás. Então, a Bíblia Sagrada conta essa história mostrando a maior guerra de todos os tempos. Só que tem um texto na Bíblia que me chama muito a atenção. Presta atenção no que eu vou te mostrar agora, ô Zefinha. Zefinha que está me assistindo no Maranhão. No Maranhão. Zefinha, presta atenção. Olha só o que eu vou te mostrar agora. Veja o que diz aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Olha só. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu, Zefinha? É o seguinte, o salário do pecado é a morte eterna, aquela morte com fogo e enxofre que aparece em Apocalipse 20, verso 6 e também Apocalipse 20, verso 15. Aí a Bíblia fala assim, o salário do pecado é a morte eterna, depois do milênio, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. O pecado traz a morte eterna, mas Jesus traz vida eterna. Por isso Jesus veio a essa terra. Por isso Jesus nasceu de Maria e veio aqui justamente para nos livrar da morte eterna, para nos livrar dessa condenação eterna. Então Jesus nasceu de Maria, cresceu, entendeu? Foi batizado mais ou menos aos 30 anos. Depois Jesus começou o ministério dele e foi desenvolvendo o seu ministério até chegar ao Monte do Calvário, quando ali ele foi crucificado por nós. A morte de Cristo foi para substituir a minha e a sua morte eterna. Entendeu? Agora presta atenção, você que mora em Alphaville. Você que mora em Alphaville, São Paulo. Atenção, meu amigo. Senhor Roberto Pereira. Senhor Roberto Pereira que mora em Alphaville. O senhor que é empresário. É com o senhor que eu estou falando. Presta atenção que aqui vai ficar mais claro agora para o senhor. Olha só. Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou para pagar a nossa dívida, para assumir o nosso lugar e para nos livrar da morte eterna. Agora escuta isso, escuta bem isso. Jesus venceu Satanás no céu e o expulsou de lá. Venceu Satanás no Éden, sabe por quê? Porque no Éden ele matou um cordeiro, usou a pele e fez roupas para Adão e Eva, e aquele cordeiro era símbolo do sacrifício de Cristo, e no Éden o diabo foi derrotado de novo. Entendeu? Foi derrotado de novo no Éden. Depois Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, e quando ele tinha 2 anos de idade, o diabo tentou matar Jesus através de Herodes, e Deus livrou Jesus, e mais uma vez o diabo foi derrotado. Aí Jesus foi batizado, e ao ser batizado derrotou o inimigo de novo.
Depois Jesus foi para o deserto, ficou em jejum 40 dias e 40 noites, e quando terminou o jejum, apareceu o diabo outra vez. E Jesus o derrotou de novo no deserto. Entendeu? Depois Jesus derrotou Satanás outra vez no Getsêmani, derrotou de novo na Via Dolorosa e finalmente o derrotou no Calvário, na crucificação de Jesus. E depois derrotou de novo na ressurreição. E Jesus então fez tudo o que tinha que fazer e venceu o inimigo em todas. A questão é a seguinte: o diabo queria ocupar o lugar de Jesus, queria ser igual a Deus, ele tinha uma prepotência, uma arrogância impressionante. Jesus o derrotou, o venceu em tudo, mas na cruz a vitória sacramentou-se. Na cruz, Jesus derrotou o inimigo. Ele está derrotado, vencido, e agora a morte de Cristo, o sacrifício de Jesus, é a minha vitória, é a sua vitória. É a minha bênção, é a sua bênção. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos livres da morte eterna e recebemos de presente a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus por isso. Não é maravilhoso saber essas coisas? Não é confortador, não é alentador saber o que Jesus fez por mim e por você? Por isso estamos com essa classe bíblica. Por isso estamos fazendo esses estudos especiais sobre o Apocalipse, para que você possa compreender em detalhes todas estas coisas. E aí, sabe o que aconteceu? Jesus venceu o inimigo, derrotou o inimigo, enfim, nos deu a vitória na cruz do Calvário. Agora escuta só o que eu vou dizer para você. Hoje o inimigo derrotado já não tem mais, assim, praticamente nada para fazer. Só tem uma coisa que o inimigo ainda faz. Sabe qual é? É justamente afastar você da Bíblia. O inimigo vai lutar para você não fazer esse curso, para você não fazer a classe, para você não ler a Bíblia, para você não orar, para você não ir à igreja, para você não se batizar. A luta dele vai ser essa, para você não se batizar, para você não ler a Bíblia, para você não orar, para você não aceitar Jesus. Porque é a única forma que o diabo tem de levar gente com ele para a perdição eterna. Ele já está perdido já, então ele quer levar mais pessoas com ele. Por isso que é uma luta ler a Bíblia, é uma luta orar, é uma luta ir para a igreja, é uma guerra mesmo para a pessoa se batizar, e muitas vezes a guerra é muito mais pesada na vida de um do que na vida de outro, mas a luta é para todo mundo, entende? Mas não esqueça de Filipenses 4,13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Repete comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Vai, tudo posso naquele que me fortalece. O Francisco de Curitiba, no Paraná, repita aí comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Jesus você pode ser vencedor. Em Jesus você pode ser uma pessoa protegida, guardada, fortalecida para vencer os obstáculos, as tentações e as obras do inimigo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e todas se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Esse assunto é extraordinário. E assim como Jesus venceu o mal em todos os momentos, seguramente, com toda certeza, você também pode vencer, não por você mesmo, mas através de Jesus. Então o segredo é muito simples. É você, a partir de agora, ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, buscar mais a Deus, orar mais, gastar mais tempo com as coisas de Deus e gastar mais tempo na presença de Deus. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais você será vitorioso. Quanto mais você permanecer com Deus, mais você será vitoriosa. Quanto mais perto de Jesus você chegar, muito mais abençoado você vai ser. Por isso, o segredo é esse, é você entregar sua vida completamente nas mãos do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer entregar sua vida nas mãos do Senhor? Você quer entregar o seu coração para Jesus? Você quer começar uma vida nova? Você quer declarar publicamente que Jesus é seu Salvador? Você aceita Jesus como seu Salvador? Você topa um desafio? Eu te faço um desafio, você topa? O desafio é o seguinte: é estudar a Bíblia, orar, ir para a igreja e se batizar. Topa? Vai, fala aí. Topa ou não topa? Ou tem medo? Tem medo do quê? Tem medo de quem? Tem medo do inimigo? Tem medo do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, do seu marido, da sua esposa? Tem medo de quem? Do padre, do pastor, de quem? Não tenha medo, amigo. Não temas, eu sou contigo, disse o nosso Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te abençoo, eu te guardo. Vamos, aceita? Então você manda uma mensagem para cá. Você tem na sua tela, você tem opções para você mandar o seu WhatsApp, para você fazer contato conosco, e eu tenho certeza absoluta que sua vida vai mudar a partir de agora. Amém? É o seguinte,
Vem cá. Chega mais perto. É isso. Chega mais perto. Vem. Chega mais perto. Eu vou sentar aqui na minha cadeirinha e eu quero que você venha aqui pertinho. Aproxime-se, por favor. Pode vir mais perto, não tenha medo. Eu sou o seu pastor, sou o seu amigo e estou aqui para ajudar você em nome de Jesus. É o seguinte, a Bíblia fala assim, ó, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tá claro? Agora eu vou fazer uma oração por você e depois que terminar essa classe bíblica, nós vamos ter um bate-papo na internet. Aí nós temos uma equipe de pastores que vai atender você e eu também estarei junto. E aí nós vamos tirar suas dúvidas, ampliar um pouquinho mais o tema e te dar as orientações da palavra de Deus. Combinado? Combinado? E tem mais. Se você começou a assistir agora e perdeu os temas anteriores, é só você entrar no NT Play, que ali tem todos os temas da nossa classe bíblica. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tema, obrigado porque Jesus venceu no céu, venceu na terra, venceu no Calvário, venceu na cruz, venceu todo o tempo e cada dia, em Jesus, nós também podemos vencer. Abençoe essa mulher, esse homem, esse jovem, essa senhora, para que possa vencer a partir de agora em comunhão contigo, em comunhão íntima com a Bíblia, com a oração, com Cristo Jesus. Eu entrego em tuas mãos cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém.